Este caso é considerado um dos melhores casos de contato imediato da história da ufologia. Ocorreu em 16 de setembro de 1994 e envolveu 62 crianças de várias raças e etnias que testemunharam um espetáculo extraordinário. Elas encontravam-se brincando no parquinho da Escola Ariel, uma pequena comunidade agrícola de Huan, no Zimbábue. Os estudantes, com idades variando entre 5 e 12 anos, descreveram e desenharam o que viram. Uma frota de UFOs, de um dos quais desceu ao solo próximo à escola 2 pequenos homens cinzas. Eles tinham pescoços finos e grandes olhos, e alertaram uma criança sobre os cuidados com o planeta. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ufólogos e psicólogos foram ao local do avistamento e, depois de investigar o caso, acreditam que ele ocorreu tal como as crianças contaram. Elas viram algo que não conseguem explicar e que a assustou muito. 2 dias antes, em 14 de setembro de 1994, centenas de moradores do Zimbábue testemunharam a passagem de UFOs nos céus do país ao final da tarde. Numa cultura onde a mídia não tem alcance e informações sobre UFOs ou aliens são muito raras, muitos acreditaram que tais manifestações eram observações de meteoros ou algum tipo de veículo dos Estados Unidos da América. Muitos descreviam luzes que se deslocavam lentamente, enquanto outros afirmavam que tais objetos deslocavam-se em movimentos descendentes e com rápida mudança de direção, na altura da copa das árvores. Uma testemunha descreveu: "Esta coisa, seja lá o que fosse, era linda. Tinha uma forma circular achatada, emitindo luzes como um líder, e atrás dela havia caudas de luz e cores lindas, verdes, laranjas e amarelo. Isso se moveu lentamente e parecia como se estivesse bem acima da casa. Esta coisa extraordinária se movia sem emitir qualquer som." A Escola Ariel é uma escola de ensino fundamental particular, localizada em Huan, a aproximadamente 20 quilômetros de Harare, capital do Zimbábue. Por volta das 10h15 da manhã da sexta-feira, dia 16 de setembro de 1994, enquanto professores estavam em uma reunião pedagógica dentro da escola, as crianças estavam brincando no parquinho, ambiente externo da escola. Apenas um adulto supervisionava o recesso naquela manhã, a psicoterapeuta Harrison Kirkman, que atendia na cantina da escola. A Escola Ariel atendia uma grande variedade de estudantes com idades variadas, oriundos de diversas raças e etnias. Todos brincavam ruidosamente na área do parquinho quando várias crianças observavam 3 objetos voadores passando acima da escola. Estes objetos foram descritos como arredondados, de aspecto prateado, como um prato achatado, com pequenas vigias ao redor de sua estrutura. Eles se deslocavam em alta velocidade. Desapareceram no piscar de olhos e reapareceram em outra posição pouco depois. Um destes objetos desceu ao solo, a aproximadamente 100 metros de distância dos limites do parquinho em uma área cheia de arbustos, fora do alcance das crianças. Um dos investigadores assim descreveu o local. Além do parquinho, cercado por vários grupos de árvores, havia mais além áreas com mato rasteiro. Esse terreno não pertencia à escola, mas eram realizadas limpezas e nivelamentos. Entretanto, o terreno continha grama com espinhos, arbustos nativos, árvores crescendo de forma irregular e mato alto e denso, o suficiente para esconder uma criança que se aventurasse por lá. Após o pouso do objeto, os estudantes observaram um pequeno homem parado na parte superior do aparelho. Ele foi descrito como tendo aproximadamente 1 metro de altura, vestindo um traje inteiriço, apertado, de aspecto brilhante nas cores preto e prateado, semelhante a uma roupa de mergulho, e tendo um pescoço fino e grandes olhos negros. Alguns descreveram a entidade como tendo cabelos longos, uma juba ou uma capa de algum tipo. Ele desceu do objeto e seguiu na direção das crianças. Ao perceber a presença das crianças, parou e por um instante desapareceu, no mesmo momento em que outro tripulante semelhante, ou talvez o mesmo, apareceu atrás do UFO pousado. Após um breve momento,
este desapareceu e em segundos o objeto decolou, desaparecendo rapidamente. As crianças menores começaram a chorar em pânico, acreditando tratar-se de um tokoloshi, uma espécie de demônio devorador de crianças presente no folclore local. Outras crianças correram pedindo ajuda à atendente da cantina, a senhorita Kirkman, que por medo de deixar a cantina abandonada permaneceu no local. Mais tarde, ela contou que pensou que as crianças estavam brincando. Depois de ouvir as crianças, Connie Mackin, diretora da escola, fez as crianças voltarem para as salas e desenharem separadamente o que elas viram. Os investigadores chegaram no dia seguinte e encontraram 35 desenhos das crianças representando o episódio. Todos os desenhos eram similares na descrição do UFO e dos ocupantes, ilustrando o mesmo objeto em forma de disco e o pequeno tripulante de olhos negros e grandes. Uma das garotas mais velhas descreveu a entidade como ela viu: uma criatura com um pequeno nariz e uma boca pequena, com um corte linear, acrescentando que os olhos eram muito grandes e oblíquos. Outra descreveu o alien como fino e magro, com um pescoço magro e olhos que eram grandes e de formato oval. Durante todo o avistamento, a entidade alienígena nunca falou diretamente às crianças, embora alguns dos alunos mais velhos tenham observado que os pequenos seres haviam aparentemente se comunicado com os ocupantes no veículo. Além disso, foram informados pelo tripulante, telepaticamente, que os humanos estavam destruindo a Terra, poluindo-a, e que se não mudássemos o nosso caminho, haveriam sérias consequências. Uma das hipóteses aventadas pelos críticos era de que as crianças fantasiaram o caso a partir de notícias e produções televisivas que abordaram o tema UFO. Porém, essa hipótese foi rapidamente refutada, pois muitas das crianças admitiam que nunca havia sequer ouvido falar sobre UFOs antes desse evento. Os ufólogos Cynthia Hinch e John Mack passaram 2 dias investigando o caso em loco e entrevistaram as testemunhas, os pais e professores da escola sobre o caso. Vídeos da entrevista mostram um grupo de crianças muito sérias e calmas, explicando convincentemente o que viram. Uma criança declarou: "Eu juro por cada fio de cabelo na minha cabeça e por toda a Bíblia que estou falando a verdade." O psiquiatra John Mack concluiu que as crianças não tinham passado por qualquer alucinação coletiva e apenas relataram uma experiência real por elas vividas. As crianças experimentaram um contato muito intenso com esses seres, e isso é perturbador como parece, pois não existe nenhuma outra explicação psiquiátrica. Em 2010, as testemunhas agora adultas foram novamente entrevistadas, oferecendo novas informações interessantes. Uma das testemunhas declarou: "Aquela face, aquela nave, isso nunca saiu da minha mente." Outra declarou: "É estranho e excitante. Você não vê algo assim todo dia. É como uma experiência de vida. Se tem uma experiência em minha vida que eu gostaria de reviver, seria esta experiência em particular." Uma das professoras entrevistadas afirmou que acredita na história das crianças e que estava convencida de que eles realmente testemunharam algo extraordinário. "Eu não acreditei por um só minuto que as crianças tivessem inventado isso. Eu conheço essas crianças bem o suficiente e não acho que isso possa ocorrer. Então, eu estou absolutamente convencida de que algo aconteceu naquele dia", disse ela. Em 2008, o produtor americano Randall Nickerson visitou o palco dos acontecimentos para a produção de um documentário sobre o caso. Ele localizou as testemunhas, agora adultas, morando em diversos países do globo. Ele declara: "Suas histórias não tiveram mudanças em geral. Não é o que seria de se esperar se eles tivessem inventado tudo isso, seja pela qualidade dos relatos, seja pela sua idoneidade, ou mesmo pela quantidade de testemunhas. O caso de Rua é um dos mais importantes e interessantes casos de contatos imediatos da ufologia mundial." E ficou mundialmente conhecido como o caso da Escola Ariel.